está numa reunião de representação. Última vez, reunião Edson da Rosa presente. Prejudicado. Com a palavra, a vereadora Andressa Malman. Da tribuna, vereadora Andressa Malman. Bom dia, colegas. Hoje nós vamos falar sobre a teoria do elo. Não sei se os colegas já conhecem. Ele é um estudo científico e não somente a minha opinião pessoal. Não é uma opinião formada, e sim um estudo. Na outra semana, eu falei sobre o caso da cachorrinha Anja, que teve as 3 patas decepadas com um facão. E não sendo suficiente, nós buscamos informações sobre o caso, sobre o autor do crime. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque quando a gente solicita e busca informações, a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a teoria do elo. Nessas informações, nós descobrimos que ele havia furado os olhos de um cavalo porque ele não gostou do olhar dele. Olha como isso é grave, gente. E logo depois, descobrimos que esse mesmo autor desses crimes teria matado o seu pai com a mesma foice que ele cortou as patas da cachorra Anja. Ontem, nós tivemos um caso de um cavalo, que vocês devem ter visto nas redes sociais, também bem grave, que teve suas 4 patas cortadas, porque ele estava exausto do trabalho escravo de peso e não aguentou subir uma ribanceira, acabou desmaiando, e o seu tutor cortou suas 4 patas e deixou ele sangrando até a morte. Para mim é um caso muito delicado, e eu junto também com a teoria do elo e também com o mês de agosto lilás, que fala sobre as agressões, essa união de elo entre a agressão que começa nos animais, nas crianças, que nós tivemos também o caso de ontem, nas mulheres, nos idosos e também em crianças especiais. Nós tivemos o caso da cuidadora da escola, professora que agrediu cruelmente uma criança de 4 anos, covardemente. E eu pergunto para vocês, o que esses casos têm em comum na teoria científica do elo? Ela explica e pede, implora por políticas públicas aqui dentro dessa casa. Essa teoria estabelece uma relação entre maus tratos a animais e a violência contra pessoas, especialmente mulheres, crianças e idosos. Essa teoria sugere que as agressões a animais podem ser um indicador de uma violência doméstica inicial. Em resumo, a teoria do elo destaca a interconexão da violência, a violência contra animais e a violência interpessoal. Elas não são eventos isolados, mas sim conectados a um elo. O ciclo intergeracional. A violência pode ser perpetuada de geração em geração, com crianças que testemunham ou sofrem violência em casa, podendo reproduzir esses padrões em vidas futuras. Agora eu faço só falo de uma questão que aconteceu comigo, que foi um caso que eu trouxe aqui a essa casa muito antes de ser vereadora, que é o caso do torturador dos gatos. Esse torturador de gatos teve, e isso não é uma desculpa, nós estamos falando da teoria do elo e não da criminalidade que essas pessoas ocupam na sociedade. Esse torturador teve uma infância muito complicada e por isso que eu digo que a gente sempre precisa estudar na teoria do elo o que antecedeu essas agressões. Falo disso da professora, falo disso de quem machucou a Anja e também o cavalo e diversos outros casos que eu poderia trazer aqui à tona. O torturador de gatos teve uma infância muito cruel relacionada também aos gatos. Ele viu seu pai maltratando gatos desde pequeno. Ele tinha uma referência de que maltratar gatos, colocar eles em potes com tinta até a morte, ver eles morrer e todo esse tipo de tortura era natural. E nós não podemos naturalizar isso dentro de uma base familiar. Os indicadores de risco em relação a isso. Maus tratos animais podem ser um sinal de alerta
para a presença da violência doméstica, entre outros problemas familiares. Existem aplicações na teoria do elo. Uma delas é na saúde pública. A saúde pública é vista como um problema de saúde devido à sua relação com a saúde humana, mental, animal e ambiental. A atenção primária em relação a isso, profissionais de saúde com atenção primária, como nas UBSs, por exemplo, podem usar a teoria do elo para identificar situações de risco e encaminhar para serviços de proteção adequados. Nisso nós estamos falando de crianças e também das mulheres. Segurança pública. Vereadores, vereador Bortola, vereador Iago, vereador Ramon. Segurança pública podem utilizar o conhecimento sobre a relação entre maus tratos animais e violência contra pessoas para direcionar investigações e ações de prevenção, que normalmente nós, como voluntários, fazemos, que é essa identificação do que aconteceu anteriormente com essas pessoas. O que pode desencadear, né? Pesquisas indicam, e isso é muito importante porque são números, que 27,1% de adultos que na idade infantil sofreram violência doméstica foram responsáveis anteriormente por maus tratos animais. 50% das mulheres, para todas as mulheres aqui da casa, 50% das mulheres que sofreram ou sofrem violência doméstica relataram que seus agressores já haviam sido violentos com animais anteriormente às agressões às mulheres. Os maus tratos aos animais estão intimamente ligados e relacionados com a violência interpessoal humana, predominante do contexto familiar e direcionada contra crianças, jovens, idosos e mulheres. Esses, juntos com os animais de companhia, constituem um grupo vulnerável que se relaciona a essa teoria do elo. Precisamos nos atentar intimamente a essa teoria. A grande maioria dos casos identificados nos meus resgates de animais tiveram um contexto muito fácil de identificar, iniciando no animal e se estendendo à criança, à mulher, ao idoso e, inclusive, o caso de uma criança autista que ocorreu a prisão nessa semana, em que o agressor colocou uma criança de 9 anos em uma coleira, em uma corrente, dando ração para essa criança autista comer. Configurando tortura relacionada a essa teoria do elo, que também nos coloca assim, nos faz pensar o que passou na cabeça desse agressor, dessa criança autista, por exemplo, em colocar essa criança numa coleira, numa corrente, que nós sabemos que é um absurdo já, e torturando, fazendo essa criança comer ração. Essa referência que ele tem vem da onde? Dessa teoria do elo que inicia com os animais. Então, eu acho importante, colegas, que a gente fale sobre isso. A teoria do elo, ela é cientificamente provada, aprovada. Sua parte, vereadora. Vereadora Andressa, eu não conhecia essa teoria e, assim que a senhora comentou, eu pesquisei algumas coisas. De fato, são estudos científicos, teóricos, acadêmicos que tratam do assunto. E é importante dizer que, por vezes, quando a senhora vai averiguar a situação de maus tratos, a senhora encontra ali pessoas violentadas e com situações de vulnerabilidade. E, às vezes, a gente, né, eu, por ser, por exemplo, assistente social, vou verificar situações e sou chamada para dialogar com famílias que têm animais ali que estão passando por aquilo também. Então, como é importante pensar em ações que consigam ter essa visão integral das coisas e a importância de serviços mesmo que acompanhem, que orientem, que também consigam apresentar para a família os limites e romper esse ciclo de violência. Vejamos que a violência está presente na nossa sociedade em vários aspectos, porque nós aprendemos a resolver os problemas com violência. E nós precisamos pensar medidas para romper isso, né? E aí todo mundo acaba entrando nessa questão. As crianças são violentadas, as mulheres, os idosos, os animais, enfim. Todo mundo acaba sendo vítima em algum momento, né? E daqui a pouco agressor também em alguma dessas situações. Então, essa sua fala é muito importante para que a gente possa repensar como que estão se dando as nossas relações
humanas, mas com essa inter-relação também com o mundo animal. Vejamos que está tudo interligado e é fundamental pensar em políticas públicas e serviços que consigam acompanhar e tratar. Declaração de líder, presidente. Obrigada, vereadora. A parte, vereadora. De imediato, No momento vereadora. oportuno, a vereadora Andressa Malman segue em declaração de líder da bancada do PDT. Sua parte, vereadora. Eu também, né, fui pesquisar, a gente não ouve, mas quando nós estamos, por exemplo, discutindo agora essa questão da Casa da Mulher Brasileira, né, as primeiras não tinham, as últimas agora já ampliou para ter um espaço, porque não é um lugar que as mulheres vão ficar, mas às vezes elas ficam um dia, às vezes 2, ou vão para lá, tem um espaço para os pets, porque, né, esse estudo também mostra que as mulheres muitas vezes não saem, a gente sempre dizia, não sai de casa por causa dos filhos, ou porque não tem, muitas vezes não saem por causa dos pets, dos animais domésticos, enfim. Mas eu lembro dessa questão, que não é essa teoria, sabe, mas há muitos anos, quando a gente trabalhava isso, tinha um livro de história que eu trabalhava, que era assim: o homem estava fora, ele era muito explorado pelo seu patrão, sofria violência do patrão. Ele chegava em casa, descontava na esposa, a esposa nos filhos, o menino na menina, e a menina dava um chute no gato. Era uma chargezinha, né, que mostra o quanto a violência gera violência, né? Então, acho, claro, isso aí acho interessante esse assunto, porque realmente é necessário o fim da violência, seja para quem for, ela é boa para a sociedade inteira, né? Ela é boa, claro, tem gente que comete a violência que acha que não, mas sim, com certeza viver sem violência faz toda a diferença. Então, acho bem interessante trazer aqui para nós essa teoria. Obrigada. Obrigada, vereadora. E até eu já comentei algumas vezes nessa casa que pelo menos 40% dos casos que eu faço averiguação de maus tratos e que eu sou chamada pela Polícia Civil, eles não são denúncias de maus tratos a animais. Olha que interessante, eles são denúncias de agressões contra a mulher, e nesse contexto, nesse local, tem os animais que também estão em maus tratos, né? Então, a gente vê que a teoria do elo, ela tem realmente uma ligação muito pessoal. Sua parte, vereador Sandro. Vereadora Andressa, eu quero parabenizar a senhora pela sua luta, pelo seu empenho, sempre nessa causa tão nobre, nessa causa tão bonita. E eu fiquei chocado, eu vi aquela reportagem do cavalo lá, não cheguei a ver da cachorrinha, mas vi do cavalo. E eu não tenho cavalo, mas tenho uma adoração pelos cavalos, sabe? E, inclusive, eu estava conversando com meu filho, acho que foi ontem, a gente estava vindo para a cidade, e conversando sobre nossa história. E eu disse para o meu filho: já pensou o que seria da humanidade hoje? Como nós estaríamos se não existisse o cavalo? Ele me disse: nós estaríamos mais ou menos uns 500 anos atrasados. Primeiro que não existiria nem automóveis. Né? Então, se a gente fosse entender o quanto esses animais têm importância e o quanto eles mudaram as nossas vidas, né? Eu acho que o mínimo do mínimo seria tratar eles com o máximo de respeito. Parabéns, vereador. Obrigada, vereador Sandro. Eu vou contar uma história curta sobre o meu avô. O meu avô, ele tinha um cavalo que, naquela época, não existia carros, né, como o senhor falou. Então, ele vendia terrenos e terras em várias localidades. Ele veio da Itália, né, a cavalo. E esse cavalo levava ele para casa. Veja bem, ele via a exaustão do meu avô, e meu avô acabava dormindo em cima dele, e ele chegava na frente da casa da minha avó e batia com a cabeça no portão para que a minha avó abrisse o portão e ele chegasse em casa em segurança. Então, me choca, vereador Sandro, e eu fico embargada, porque eu vi as cenas do cavalo e também da cachorrinha Anja, que tive o privilégio de visitá-la. E o cavalo não teve a mesma sorte, né? Ele foi deixado ali para morrer dessa forma.
eu não consigo acreditar que o próprio tutor desse cavalo, e também da Anja, né, tenha feito uma coisa dessas, mas voltando sobre essa teoria do elo que eu falei, a gente consegue identificar, né, essas agressões e os seus antecedentes. Quando a gente fala em antecedentes criminais, a gente fala em antecedentes familiares também, de geração em geração, que se unem entre essa agressão aos animais, que inicia nos animais e que sim, depois pode acontecer, como aconteceu com o dono da Anja, que acabou cometendo o crime contra o próprio pai, né? E isso é uma realidade. E também ainda coloco em relação à agressão da criança de ontem, o que aconteceu com essa educadora, né? O que ela está passando, o que antecedeu a isso em relação à sua família, à sua teoria do elo, em relação à violência, e acredito, não posso afirmar porque não fiz uma investigação em relação a isso, mas eu acredito que ela teve, com certeza, anteriormente, em algum momento da vida, agredido um animal. Sua parte, vereador Cláudio. Queria parabenizar a senhora. Eu tenho por costume, vereadora Andressa, como a senhora trata de temas profundamente delicados, de me retirar do plenário em toda oportunidade, porque senão eu fico extremamente mal. E eu sempre falo que a senhora, para mim, é a vereadora aqui que precisa ter mais força para exercer o mandato, em razão dessa crueldade que a senhora convive e muitas vezes contamina o seu dia a dia, né? Não preciso falar para a senhora o quão complexo é. Eu pesquisei algumas dissertações, verifiquei algumas teses de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre a teoria que a senhora apresenta. Então, tenho certeza que a pessoa acaba por reproduzir a violência na sua família, reproduzir a violência nos animais. E eu acho que isso se estende para outras regiões da vida e outras formas de demonstração de sentimentos, né? Como bem tratado pela senhora quando seu avô, tenho certeza que seu avô era inversamente proporcional essa relação, né? Ele tinha uma relação com o cavalo de muito respeito. Eu me recordei do meu avô, por isso lhe pedi uma parte, que o meu avô tinha uma mula e porque não tinha dinheiro para comprar um trator, e quando ele comprou o trator, ele nunca mais usou mula para nada e não vendeu a mula. Deixou a mula no pasto lá até que ele falecesse, porque ele entendia que, bom, já que ele tinha conseguido se emancipar da força abraçal, a mula teria conseguido também. Então a senhora vê, né, como é uma relação de respeito. Até hoje eu fico muito feliz de recordar disso, e é o sentimento que ele tinha pelo animal, que, bom, se eu não faço mais força, ela também não faz. Parabéns. Obrigado, vereador Cláudio. Finalizando aqui também, relembrando o meu avô, além desse cavalo, que foi um dos melhores amigos que ele teve o Jap também, que era o cachorro vermelho, que ele chamava, o meu cão vermelho, que durou quase 20 anos. Meu avô viveu até os 97 anos. Incrivelmente, mesmo com a sua cultura muito bruta, amando os animais, e foi a primeira vez na vida que eu vi um nono e um avô deixando um cão e um gato dormindo dentro de casa. E eu faço também uma referência ao que ele sempre me disse: tenha um cão e um gato. O cão para lhe defender do que a gente pode ver, e o gato do que a gente não pode ver espiritualmente. Seria isso, presidente. Obrigado e bom dia. Sim, temos um tempo. Vereador Iago, sua parte. Só para aproveitar que sobrou um tempinho, parabenizar mais uma vez a senhora, que é unanimidade dentro da casa. O pessoal gosta muito de ti, porque a gente vê o quanto é genuíno o teu trabalho. Então, assim, eu não canso de te parabenizar, aprendo muito contigo. Peço uma parte. E vejo quanto os olhos da senhora brilham em fazer o que teu coração manda, né? Isso é de forma genuína, por isso ele ecoa, e por isso que a senhora está aqui, foi tão bem votada. Então, meus parabéns. E dizer que eu tenho um grande amigo ali, que é o Paulão, lá do Espaço Gaúcho de Gramado, onde ele tem a loja, e ele faz um excelente trabalho, né? E me comove muito o trabalho que ele faz há anos com os cavalos. Ele também leva para uma chácara, recupera, ele faz o que pode. E isso também é genuíno, são poucas pessoas. Se tivessem mais Paulões aí por aí, mais Andressas, eu tenho certeza, né, e ciência, que o mundo seria muito melhor. Muito obrigado. Vereador Iago, me comove o que tu diz, e eu digo mesmo para o senhor, foi muito bem votado por tudo que traz a essa casa, por toda a sua força. E eu também digo a todos, que é unânime, eu gosto de todos vocês aqui. Obrigada. Sua parte, vereador Caleb, ainda dá um tempinho.
Vereadora Andressa, meus cumprimentos à senhora pela sua manifestação importante e constante defesa, né, dos animais. Inclusive, nós conversávamos ontem sobre a possibilidade de pensarmos juntos, né, de maneira coautora, estabelecer um fundo municipal, né, para o bem-estar animal na nossa cidade. Haja visto que isso é uma política que existe a nível de Estado e Caxias precisa dessa visibilidade também, né? Nós vimos agora, colega, inclusive progressista também, com o Fundo Municipal da Segurança Pública, e são maneiras de o próprio cidadão financiar este cuidado, né, mediante a dedução do imposto de renda, enfim. Então, meus cumprimentos à senhora pela coragem, e foi avassalador, né, assistimos o vídeo desse animal, né, do cavalo, como o vereador Fantinel mencionou, tendo as suas patas aí decepadas, então uma crueldade de fato, mas é a realidade da maldade humana, né? Quando um ser humano se permite ser maldoso, este é o fim trágico, infelizmente. Parabéns pela sua coragem, pelo seu trabalho. Obrigada, vereador Caleb. Presidente, seria isso. Bom dia a todos. Obrigado, vereador André.